E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos ler primeiro, Marcos 5:25. Quem achou e diga amém. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça mais um instante. Fecha os teus olhos. Senhor, fala conosco nessa palavra hoje. Jesus, eu tenho certeza que essa revelação que o Senhor nos deu veio do alto, veio do céu. E tem muita gente que vai ser beneficiada por essa palavra. Porque sempre que o Senhor nos revela uma palavra, tem uma bênção, Pai. Sempre. Meu Deus, toda palavra revelada na Bíblia se torna nossa. Se torna, meu Deus, uma bênção para nós. Se torna, meu Deus, uma porta aberta, pela qual nós entramos e encontramos ali a cura, encontramos ali a libertação, encontramos ali salvação. E é o que vai acontecer hoje. O Senhor abriu essa porta através dessa revelação, e eu creio que muita gente esse mês vai entrar por ela e vai ser curado, vai ser liberto, vai ser abençoado, em o nome de Jesus. Fala o nosso coração e todos digam amém e graças a Deus. Vamos lá então, Marcos 5:25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, 26, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, 27, ouvindo falar de quem? E Jesus veio por detrás da multidão e tocou a sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, o que? Sararei. 29, e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. 30, e logo Jesus conhecendo que o que? A virtude de si mesmo saíra, voltou-se para quem? Para a multidão, e disse, quem tocou as minhas vestes? 31, e disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? 32, e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. 33, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. 34, e ele disse, filha, a tua o quê? Presta atenção nesse detalhe, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus. Eu li bastante para lembrar quem já conhecia o texto e para quem não conhecia você aprendeu hoje. Então essa mulher, a Bíblia conta que ela tinha 12 anos, 12 anos não são 12 dias, né? Imagina a luta que essa mulher passou, 12 anos com fluxo de sangue. Pior, além da doença, já estava afetando a vida financeira dela. Ali, o que era um fluxo de sangue? Era um escoamento direto do sangue dela, que sugava a vida dela. E você sabe que o sangue é a vida, né? Ele representa a vida em si. Os nutrientes, tudo que a gente tem, está no nosso sangue, né? Quer dizer, a vida dela, a força dela se esgotava. E começou a se esgotar também as finanças e tudo. Era um ralo na vida dessa mulher que estava sugando a vida dela embora, já fazia 12 anos. Só que tem aqui alguns detalhes que eu quero que você preste atenção, que nós vamos para outro texto já. A Bíblia diz que ela via despedindo tudo com os médicos, tudo quanto tinha, só que ela ficava cada vez o quê? Pior. Volta no versículo 27. E ouvindo falar de quem? De Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou sua vestimenta, 28, porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, o quê? Então ela ouviu falar de Jesus, e ela foi por detrás dele e tocou nas suas vestes, porque ela dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Aí quando acontece o milagre, fica ali um tempo de suspense, porque Jesus percebe que o poder tinha saído, a virtude tinha saído dele para aquela mulher, e ela tinha sido alcançada por aquela virtude, e Jesus para e fala assim, quem me tocou? Os discípulos que estão ali vendo a situação não entendem nada, porque se imagina uma multidão, aqui nós temos aproximadamente 50 pessoas, vamos dizer, imagina aí
4, 5, 6 vezes a quantidade de pessoas que nós temos aqui, em volta de uma pessoa. Era o que geralmente seguia Jesus. E eu estou falando bem pouco, porque a Bíblia fala de multidão de 5.000 pessoas que seguia Jesus, e por aí vai. E aí os discípulos falam assim: mas por que o senhor está perguntando quem te tocou? O senhor está vendo que a multidão te aperta? Ou seja, tem tanta gente tocando o Senhor, está todo mundo esbarrando no Senhor, tocando no Senhor. Jesus disse: não, eu senti sair de mim virtude. Foi um toque som, pronto. Foi um toque diferente. Foi diferente. Esse toque tirou poder de mim. E qual que é o toque que tira poder de Jesus? Esse toque, Jesus no final, quando descobre que a mulher, ela vem e se revela, fala toda a verdade, ele fala: mulher, a tua fé te salvou. Só que tem um detalhe que eu quero atentar a você. A Bíblia diz que a fé vem do quê? Do ouvir. E ouvir a palavra não, pela palavra. Está escrito assim. Cuidado para não mudar o que está escrito, não poder mudar uma vírgula. A fé vem pelo ouvir. Vamos ver lá? Põe rapidinho Romanos 10, 17. Olha ali, ó. Vamos ler do jeitinho que está ali, para a gente não perder nada. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E eu já expliquei isso para você. Por que ouvir pela palavra e não simplesmente ouvir a palavra? Porque a fé não vai vir do texto que você leu aqui. A fé vai vir do que Deus te revelou através deste texto. Que Deus falou em particular com você. Porque a palavra, ela só gera fé, a palavra revelada, não a palavra escrita aqui. A Bíblia diz que a letra mata, que da vida é o quê? O Espírito. Então eu preciso da revelação. O que é a revelação? O que o senhor quer dizer por revelação, para quem está começando agora? Eu quero dizer por revelação aquilo que Deus falou em particular com você dentro daquela palavra. Eu posso ler como eu li esse texto aqui para toda a igreja, mas para cada um Deus vai falar de uma maneira, Deus vai dar uma direção, Deus vai dar uma resposta em uma área que essa pessoa esteja precisando. Então aquela mulher recebeu fé de ouvir e ouvir pela palavra. E que palavra foi essa? Vamos voltar aqui. Eu quero ir com você agora lá. Deixa eu ver, em Mateus 9. É a mesma passagem, só que tem alguns detalhes. Mateus coloca que Marcos não colocou. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 20. Tem paciência com o pastor, porque esse assunto assim é bem minucioso para me te explicar. Então eu quero bem sua atenção. Me ajuda aí, porque é a primeira vez que eu vou explicar isso, mas eu creio que Deus vai nos ajudar. Amém? Mateus 9, 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, agora eu quero que você leia, por gentileza, tocou na orla da sua veste. 21, mesma coisa, porque dizia consigo: se tão somente tocar, ficarei o quê? Então presta atenção, aqui o Mateus ele dá um detalhe que Marcos não deu. Marcos ele estende bem a história, fala de algumas coisas que Mateus não fala, mas Mateus ele dá um detalhe, que a mulher ela foi e tocou aonde? Qual parte da veste? Na orla. Marcos diz, tocou na veste, mas Mateus fala, não é que tocou na veste, mas ele foi mais específico. Tocou aonde? Que parte da veste? Foi na veste, mas que parte? Na orla da veste. E por quê? Ela dizia consigo, 21, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei o quê? Sã. 22, e Jesus voltando, vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te... E imediatamente a mulher ficou sã. Quer dizer, o Mateus ele fala só 3 versículos, mas ele dá esse detalhe, que ela tocou na orla, na veste de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que ela tocou justamente na orla da veste de Jesus? Por que não foi em outro lugar? Por que não tocou na manga? Sei lá, na gola? Por que tinha que ser na orla? Tem uma explicação para isso, pastor? Tem. O toque dela foi diferente já por causa disso. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Alguma outra pessoa na Bíblia foi tocada, foi curada, melhor dizendo, desse jeito? Por tocar na orla da veste de Jesus?
Tem mais alguma pessoa na Bíblia que foi curada desse jeito, sim ou não? Sim ou não? Tem uns que falam sim, uns falam não. Eu gosto disso. E a gente aprende, amém? Tem ou não tem, povo de Deus? Tem não só uma, tem muitas. Muitas pessoas na Bíblia foram curadas desse jeito. Desse jeito como, pastor? De tocar exatamente na orla da veste de Jesus. Muita gente na Bíblia. Pastor, que Bíblia que é essa que o senhor leu? Essa aqui, a mesma. Vou te mostrar, vamos lá? Vamos lá para, você está em Mateus, vamos para o capítulo 14. Vou te mostrar que foi muita gente. Mateus 14. E aí depois eu vou te desvendar esse mistério. Mateus capítulo 14, versículo 36. Está pertinho aí, né? Você está no capítulo 9, pula para o capítulo 14, o versículo 36. E rogavam-lhe, não, volta um pouquinho, volta para o 34, pronto, só para a gente entender melhor. 14, 34. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe quantos? Todos os que estavam o quê? Olha o 36. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar aonde? De novo. O que esse povo tinha com a orla das vestes de Jesus? Por quê? Olha lá, ó. Que pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam, todos, ficavam o quê? Teve mais gente ou não teve? Uma só? Muita gente. Vamos ver outro versículo, outro texto que fala a mesma coisa. Marcos 6, você está em Mateus, vamos para Marcos. Capítulo 6, versículo 56. Marcos 6, 56. Abre lá. Hoje nós vamos andar bastante aqui na Bíblia, mas daqui a pouquinho já termina essa andança. Marcos 6, 56. O que diz aí? E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, qualquer lugar, apresentavam os enfermos aonde? Nas praças. E olha o que os enfermos pediam. E rogavam-lhe que os deixasse tocar aonde? Ao menos na orla da sua veste. E todos que tocavam o quê? Mesma coisa. Então por que, pastor, essa história de tocar na orla da veste de Jesus? Lembra que eu falei? Jesus falou para a mulher: a tua fé te salvou. E a fé vem do quê? Do ouvir e do ouvir pela palavra. Então ela não dizia consigo isso à toa. Ela não tinha tirado da cabeça dela: se eu tocar na orla da veste dele eu vou ficar curado. De onde que ela tirou isso? Não foi da cabeça dela. Irmão, para que a coisa possa funcionar, para que o poder de Deus entre em ação, você tem que estar baseado no quê? Na palavra. Se alguém vai porque acha, eu falo que fé tem que vir da palavra. Fé genuína, fé verdadeira é em cima de uma palavra. Se você falar assim, sei lá, vou ganhar na Mega Sena esse ano, a Mega Sena da virada. Mas você tem fé? Tenho, vou lá, vou jogar, está amarrado, vou jogar na Mega Sena, o que eu vou ganhar. Mas você tem fé que você vai ganhar? Tenho. Mas por que você tem fé? Porque eu penso positivo, eu tenho fé. Eu pergunto, Deus tem algum compromisso com isso? Não, isso não é fé, isso é pensamento positivo, que deve se ter uma coisa boa, mas fé é em cima do que Deus falou. Saiu da boca de Deus, aí você pode fazer, que aí vem o quê? Virtude. A virtude de Deus, ela vai até onde tem a fé, o quê? Genuína, verdadeira. E qual que é a fé verdadeira? Em cima de uma palavra. Tudo começa com uma palavra. Se você não tem ainda uma palavra, meu marido vai se converter. Por quê? Porque eu penso que vai, eu tenho fé que vai, mas sua fé é baseada no quê? Porque o irmão falou que ele vai. Não.
Porque Deus falou, eu e a minha casa serviremos. Aí eu estou tendo fé em cima de uma palavra, aí mudou tudo, aí a virtude vem. Quem está entendendo, diga amém. Aí a virtude vem. E da onde essa mulher tirou essa fé? E a fé dela era verdadeira, tanto que atraiu virtude, sim ou não? Atraiu o poder de Deus. Ela tirou de uma palavra. Aí eu quero te explicar. Vamos rapidinho lá para Números agora, lá no comecinho do Velho Testamento. Números capítulo 15. Ai, pastor, hoje o senhor está dando um versículo, que eu nem acabei de achar um, já estou indo para o outro. Calma. Isso é bom, isso é comunhão. O missionário que fala. Comunhão com a palavra, é bom andar na Bíblia, amém, Jesus? É bom, você vai ficar craque. Números 15, 37. Lá no comecinho, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. 15, 37. O que tinha esse povo com a orla da veste de Jesus? A gente aqui fala orla, né? Cadê a irmã Marilda? A irmã Marilda fala orla. Olha lá, aquela ali também. Orla. Né? Vamos lá, o que tem a ver a orla da veste de Jesus? Números 15, 37. Olha o que diz aí. Não sei se na sua Bíblia está escrito, mas em cima do versículo 37, a minha Bíblia tem um subtítulo, que diz assim, ó, a lei acerca das bordas das vestes. Alguém tem escrito assim na sua Bíblia? Um subtítulo, né? Então tinha uma lei dada por Deus a respeito das bordas das vestes, ou da orla, borda, a mesma coisa, tá? Qual que era a lei? 37, quem achou aí, diga amém. Números 15, 37. E falou o Senhor a Moisés dizendo, 38, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das vestes façam o quê? Franjas, olha que coisa, pelas suas gerações, quer dizer, era para sempre, né? Que pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão, que cor? Azul. Para que isso? 39. E nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembreis do que? De todos os mandamentos do Senhor, e os façais. E olha agora que tremendo. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais o quê? Adulterando. Então, olha o que Deus tinha mandado o povo de Israel. Deus falou para Moisés, ao povo de Israel, e fala para eles o seguinte: na orla, na borda das vestes, eles vão fazer franjas. E essas franjas, elas têm que ter um cordão azul. E para que seria isso? Você viu o propósito? Para que vejais, Deus trabalha muito com símbolo, Deus tem muito propósito em símbolos, para que a gente veja e se lembre, né? Então olha só, olha o versículo 39, e nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembrais, do que, igreja? De todos os mandamentos do Senhor os façais. E aí, com isso, essas franjas vão ajudar vocês a se lembrarem, para que vocês cumpram os mandamentos, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais o que? Adulterando. Então isso aqui acontecia com todo homem judeu, todo servo, isso até hoje eles usam. Eles fazem nas roupas, principalmente num manto que chamava, me fugiu o nome dele agora, se chama de estola sacerdotal, onde se tinha lá as franjas. Essas franjas, eu estava vendo, elas têm 8 cordas, 8 barbantinhos, 8 cordãozinhos. E eles dizem que é para se lembrar das oito entradas que o nosso corpo tem de pecado, que são os olhos, são a boca, é o coração, e por aí vai. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas para que eram as franjas na orla das vestes? Para se lembrar dos mandamentos. E eles fizeram isso. E eles usavam isso. E usavam de uma maneira muito séria, muito compromissada. Era um símbolo. Todo mundo que encontrava com os judeus, quando olhava e via aquelas franjas, imediatamente já se lembrava do quê? Dos mandamentos do Senhor, da palavra.
Então, nas franjas das bordas estavam os mandamentos, a lembrança da palavra, para que eles não andassem segundo os olhos e nem segundo o coração. Todo judeu seguia isso, principalmente depois, quando Jesus vem lá na frente, os fariseus, que eram os doutores da lei, até Jesus repreende eles, não vai dar tempo da gente ver, mas Jesus repreende eles assim: vocês, fariseus hipócritas, que alargam as franjas das suas vestes, para parecerem mais santos diante dos homens. Você pode ler que você vai encontrar. Jesus falava isso, repreendia eles. Vocês alargam as franjas das bordas das suas vestes para parecerem mais santos, porque tinha esse entendimento que quanto maior as franjas das vestes, mais santo, mais respeito ao mandamento, ou mais entendimento ao mandamento, aquele homem tinha que carregava aquela franja na veste, na orla das suas vestes. Amém, Jesus? E aí o que acontece? Essa palavrinha orla, essa palavrinha franja, né, que está escrita aqui, ela tem um nome. Deixa eu pegar aqui, que é uns nomes bem complicadinhos para eu poder te explicar. Esse manto chamava, lembrei aqui, ó, até marquei aqui, ó, é o talit. É um manto que todo judeu carrega. Hoje mudou um pouquinho, mas até hoje eles andam. Os mais novos usam uma camiseta por baixo da roupa com as franjas, mas eles não deixaram de usar as franjas. Os judeus mesmo não deixaram de usar. Para lembrar do quê? Dos mandamentos do Senhor. E o que acontece? Essa palavrinha aqui, orla, lá no original, quando a Bíblia foi escrita, no hebraico, essa palavrinha original era canaf. Então fala assim, ó, orla, em hebraico, é canaf. A gente não sabe hebraico, mas um dia nós vamos aprender. Amém? Mas vamos dizer que você falasse hebraico, você no lugar de orla diria canaf. Então canaf significa orla, borda, arremate da roupa. Então quando Deus falou assim, olha, vocês vão pegar nas orlas das vestes, vão fazer franjas, Deus falou assim, ó, lá na orla, seja canaf, vocês vão fazer franja. Essa franja tem um nome, é um nome bem diferente. Ó, qual que é o nome dessa franja? Fala assim, ó, tzitzit. É sério? É tzitzit o nome dessa franja. Tzitzit. Eles falam mais rápido, eu não sei falar, zizit. Negócio mais ou menos assim. Por que eu estou explicando tudo isso para você? Pastor, o que isso tem a ver? Vou te mostrar. Essa mesma palavra canaf, que significa orla, borda, ela também significa asa. Seria o finalzinho da roupa. Borda, orla, asas, arremate. Por que eu estou usando isso? Porque lá no Velho Testamento, aqui mesmo, em Malaquias, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Até mandei esse versículo ontem para muitos irmãos, convidando para o culto de hoje. E é aqui que está a revelação. Malaquias, lá no finalzinho do Velho Testamento, último livro do Velho Testamento, capítulo 4, versículo 2. Quem está acompanhando até aqui, diga amém. Então, essa franja era feita na orla da veste, que fazia eles lembrarem do quê? Do mandamento. Era uma franja com 8 cordinhas, um cordão azul, né? Que passava ali pelo meio. E Deus falou para eles, vocês vão fazer lá na orla, na borda, que significa canaf. Até quando lá em Mateus, a Bíblia diz, Mateus conta, e a mulher tocou na orla da sua veste, é a mesma palavra, canaf. Só que essa mesma palavra significa orla, tanto lá em Números como lá em Mateus, aqui em Malaquias, ela diz assim, ó, Malaquias 4:2. Quem achou, diga amém. O que diz ali? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o quê? O sol da justiça, e salvação trará, debaixo da onde? Das suas asas, e saireis e crescereis, como bezerros no cevador. Aqui, fala ali, ó, salvação, muda para mim, fazendo favor, Samuel, a Bíblia atualizada, Almeida, revista atualizada, ARA, põe para mim, vai mudar ali. Ali a salvação também, ela quer dizer cura. Ali não está falando só da salvação da alma. Ele vai mudar ali? Não,
Não é a corrigida, não. É a NVI. Muda para mim, deixa eu ver. Acho que é NVI. Isso, é NVI. Mas para vocês que reverenciam o seu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo o quê? Cura onde? Aqui onde está escrito asas, no hebraico também aparece canaf. A mesma palavrinha. Canaf significa o quê que eu falei para você? Borda, orla. Aqui foi traduzido como asa. Mas também significa o quê? Borda. Você já está ficando bom em hebraico. Significa a mesma coisa. Então presta atenção. Os judeus acreditavam o seguinte: que quando viesse o sol da justiça, o que seria o sol da justiça? O sol não faz justiça. Quem que é o sol da justiça? Jesus. Era uma promessa da vinda de Cristo. Para vós que temem o seu nome, ele fala que reverencia o seu nome, o sol da justiça se levantará. Diga glória a Deus. O que era o sol da justiça? Por que sol? Alguém consegue esconder o sol? Não tem jeito. Quando Jesus viesse, ninguém conseguiria esconder. E teria, entre aspas, uma prova de que ele seria o tal prometido, o Messias, o sol da justiça. Que ele ia trazer cura aonde? Nas canafes. O que é canaf? Ali está falando asas, mas para nós é o que? Bordas. É a mesma palavra. Tanto que lá no Salmo 91, quando fala debaixo das suas asas, ali na verdade também está canaf, seria debaixo das suas bordas, não é asas em si. Jesus não veio com asas, mas Jesus carregava o quê? As bordas. Então, para que fosse ele mesmo o sol da justiça, para que ele fosse o Messias prometido, ele teria que trazer cura nas suas orlas. Por isso que as pessoas, quando procuravam baseado nisso. Não foi da cabeça dela que ela tirou assim, ó, se eu tocar na orla da veste dele, eu vou ser o quê? Por que tanta gente rogava pelo menos para tocar onde? Na orla. Porque eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa. Diga glória a Deus. Quando você tem uma palavra, quando você tem uma promessa revelada de Deus a você, meu irmão, você gera fé que traz a virtude. Essa fé faz o poder de Deus entrar em ação, que você não está baseado em coisa da tua cabeça, não é simplesmente um pensamento positivo. Um dia Deus te revelou uma palavra, e lá nós lemos que essa mulher que estava sofrendo há 12 anos, ouviu falar de quem? De Jesus. E a fé vem pelo quê? Ela ouviu falar, ela ouviu a palavra, e a palavra foi revelada a ela, por isso veio ela o quê? Fé. Diga glória a Deus. Ela disse, então se ele é o Messias, se ele é o sol da justiça, que ninguém pode esconder, então nas orlas dele ele está trazendo o quê? Cura. Diga glória a Deus. Por isso que tantos procuravam Jesus nesse mesmo propósito, e diziam, se ele for o sol da justiça, nós vamos tocar nas orlas dele, e nós vamos ser o quê? Curados, porque Malaquias prometeu. Malaquias prometeu que para aqueles que reverenciam o nome de Deus, que temem o nome de Deus, vai nascer o sol da justiça. Ninguém vai poder esconder. E para provar que ele é o sol da justiça, que nasceu para os que temem o nome do Senhor, quando nós tocarmos nas orlas dele, nós vamos ser curados. E todos, você leu comigo, lembra? Todos eram o quê? Curados. Diga glória a Deus. Irmão, e eu estava meditando nisso e pensando nisso, eu falei, Deus, que coisa tremenda, eu nunca tinha entendido isso. Quem nunca tinha prestado atenção? Quem não sabia disso? Aprendendo hoje. Pastor, estou aprendendo hoje. Deixa eu ver, levanta a mão. Que bom, estamos aprendendo junto. Aí eu fiquei lá meditando, e eu lembrei, irmãos, que um dia, um pastor amigo meu, foi para Israel, e ele trouxe um presente para mim. E eu na época, eu peguei esse presente, eu guardei as 7 chaves, mas falei, Jesus, para que eu vou usar isso? Sim, no meu coração que eu tinha que fazer algum propósito com isso. Eu falei, Jesus, mas enquanto o Senhor não me revelar, o que é que eu vou fazer com isso? Eu não vou usar. E quando eu estava meditando lá, e Deus foi me mostrando isso, eu lembrei,
falei, Jesus, isso aqui está há quase 7 anos guardado. 7 chaves. Veio direto de Israel. Isso aqui ninguém mexe. Sabe aquele negócio que ninguém pode mexer? É esse aqui. Ninguém mexe. Está 7 anos lá guardado. Ah, pastor, isso aí é idolatria. Não, eu não idolatra. Isso aqui é um simples pedaço de pano. Mas eu tenho um negócio com Israel. Eu tenho até vontade de ir para lá um dia. Foi a terra que Jesus pisou, diga glória a Deus. Foi a terra que Jesus pisou. E Deus me deu esse privilégio desse amigo abençoado lembrar de mim. E eu guardei com muito carinho. Ele trouxe para mim. Não é barato não. E ele trouxe. E eu falei, Jesus, quando o Senhor falar que eu vou usar. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei. E olha que coisa. Deixa eu mostrar para você. Olha só. O que é isso aqui? A orla. Esse aqui é o talit. Isso aqui é o tizitizi. Exatamente do jeito que a Bíblia fala. Quando eu vi isso aqui, eu falei, tá lá, farás as franjas e o cordão azul. Eu não entendia nada. Para mim era simplesmente um manto, né? Do mesmo jeito. Eu falei, Jesus, agora eu entendi. Agora eu sei o porquê que aquela mulher recebeu virtude. É aqui que eu quero que você preste atenção. Qual que é o ponto principal dessa palavra que eu estou mostrando para você hoje? É que a fé, ela precisa ser baseada no quê? Numa palavra, numa promessa. Quando aquela mulher foi, a Bíblia diz que ela dizia consigo, se eu tocar aonde? Na orla da sua veste eu vou ficar curada. Por quê? Porque ela tinha uma palavra. Ela tinha uma promessa de Deus. Você quer atrair virtude de Deus para a sua vida? Não é tendo um pensamento positivo. Não é pensando, vai dar certo, mas vai dar certo por quê? Quem te disse que vai dar certo? O pastor falou, esquece. O obreiro disse, alguém falou, esqueça. Você tem uma palavra? Porque se você tiver uma palavra, meu irmão, o poder vem até você. A virtude te alcança, diga glória a Deus. Tem gente parada aí de braços cruzados esperando a coisa melhorar. Não, busca uma revelação de Deus. Você está com um problema que não tem solução, fala, Deus, eu quero uma palavra. Eu quero uma revelação do Senhor, porque quando Deus te dá uma revelação, meu irmão, se não melhorar a coisa, você vai atrás, porque você vai conseguir. Ela não ficou lá parada esperando. Ela disse, Deus me deu uma palavra, agora eu vou até lá. E do jeito que Deus falou, se é de Deus, vai acontecer. Porque a fé dela era baseada no quê? E de todos que foram curados. Ninguém é curado à toa. Não tinha tanta gente em volta de Jesus tocando nele do mesmo jeito? Sim ou não? Sim, os discípulos ficaram sem entender nada quando Jesus falou que saiu o poder dele. Mas tem tanta gente tocando Jesus, tem tanta gente que vem na igreja, tem tanta gente que ora, tem tanta gente que chora, tem tanta gente que pede. Mas são poucos os que têm a fé. Em cima do quê? Da palavra, do que Deus falou. Deus só tem compromisso. O poder de Deus só sai para quem tem a fé em cima do que Ele falou. Pode ter certeza que o poder a virtude de Jesus, ela vai até você para curar, para libertar, para salvar no sentido geral. Tanto que quando Ele fala àquela mulher, Ele fala assim, mulher, a tua fé te salvou. E ela tinha sido o quê? Curada. Era a salvação do corpo dela. Mas você pode ter essa palavra para qualquer área da sua vida. A salvação da tua família, a tua fé vai salvar a tua família. A salvação da tua vida financeira. Pastor, não sei mais o que fazer. Para ela também foi salvação da vida financeira, porque ela já estava perdendo tudo, ela já tinha perdido tudo que tinha. E para muitos aqui também. Pastor, estou perdendo tudo. Estou endividado. Estou até o teto. Não sei mais de onde tirar. Talvez a salvação do seu casamento. Eu não sei onde você precisa de salvação. Mas você precisa primeiro de uma palavra. Quando você tem uma palavra, meu irmão, a virtude, o poder de Deus vai a você, alcança você. Diga glória a Deus.
E eu te pergunto, você tem uma palavra? Se você já tem uma palavra, é sobre ela que você vai agir hoje, é sobre ela que você vai orar. Se você não tem, eu gostaria que você ficasse então com essa aqui, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Volta para mim na Bíblia corrigida, o Samuel fazendo favor, ARC. Vamos ler de novo. E eu já vou encerrar, não vou demorar muito na mensagem não. Eu vou fazer um ato de fé com você. Eu abençoei esse manto, eu consagrei ele. Eu falei para você, não idolatre nada, meu irmão, não tem essa coisa de objeto, sagrado e tal, não. Mas a Bíblia diz que até os lenços e aventais se tiravam das roupas de Paulo e davam aos enfermos, eles eram o quê? E disso eu não posso deixar de crer. Então eu vou usar desta fé. Eu vou colocar esse manto sobre mim hoje e você vai vir e vai tocar nas orlas. Você vai tocar nessas franjas. E eu creio que vai ter gente curada aqui hoje. Eu creio que vai ter gente liberta aqui hoje. Não é por causa do pastor, não é porque o manto é de Israel, mas é por causa do quê? Da palavra. Eu não sou o sol da justiça. Eu não sou Jesus. Jesus não está mais aqui entre nós, mas eu represento Ele. E no nome dEle, o que Ele fazia, hoje pode ser feito. Eu estou aqui para fazer o que Ele fazia no nome dEle. Você sabe o que é a obra de Deus? Fala comigo assim, ó, fazer o que Jesus fazia, como se fosse Ele, no nome dEle. Exatamente isso. Ele foi, mas Ele deixou o nome dEle para eu usar. E se todos que tocavam nas orlas da veste de Jesus eram curados, hoje pode acontecer a mesma coisa, porque Ele me deu o nome dEle para ter a mesma autoridade que Ele aqui. Diga glória a Deus. Isso vai acontecer. Olha lá. Mas a vós os que temeis o meu nome, quem teme o nome de Jesus, diga glória a Deus. É nesse nome nascerá o quê? O sol da justiça. Não sei onde você precisa de justiça. Pastor, eu estou sendo injustiçado no meu trabalho. Pastor, eu estou com uma causa lá na justiça e eu estou pagando o que eu não devo. Estou pagando o que eu não mereço. Estou sendo injustiçado em casa. Pastor, eu estou sendo injustiçado na minha vida financeira.